Olá, bem-vindo ao segundo episódio da websérie Turismo e Mudanças Climáticas, Qual é o Nosso Papel? Uma iniciativa do Programa de Fomento ao Turismo de Brumadinho, uma iniciativa da Vale executada pelo Instituto Rede Terra. Nesse segundo episódio, nós vamos tratar de turismo regenerativo e vamos ter histórias de campo, inspirações vindas da Fazenda Sertão, do Lucas Sigefredo, lá em Brumadinho. Nesse episódio, a gente também tem novamente a colaboração de Jaqueline Gil, especialista e pesquisadora do tema das relações entre turismo e mudanças climáticas. Muito obrigado mais uma vez, Jaque. Bem, Jaque, no primeiro episódio a gente falou bastante sobre os conceitos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. No nosso setor, no nosso segmento de viagens e turismo, isso vem sido respondido muito com o conceito de turismo regenerativo. Eu queria que você falasse para a gente um pouco o que é, afinal de contas, o turismo regenerativo. Bom, primeiro, Gustavo, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme dialogar com você no contexto do Programa de Turismo Sustentável em Brumadinho e também com todos os convidados que trazem casos tão ilustrativos aqui do que a gente vem conversando, com muita alegria e com muita propriedade. E sobre o turismo regenerativo, eu acho que você muito bem colocou que é uma das formas que o turismo, junto num contexto mais amplo de recuperação de biomas do mundo, encontrou para a gente contribuir de maneira mais rápida para o processo de minimização dos impactos de tudo isso que o aquecimento global nos acarreta no âmbito aqui, das mudanças do clima. Turismo regenerativo é uma prática em que a gente coloca no centro das operações e dos serviços do turismo investimentos e modelo de negócio que direciona o que está sendo feito para a recuperação de biomas ou para a recuperação também de espaços urbanos no contexto sociocultural daquela comunidade. Quando a gente fala de regenerar, estamos pensando sempre em restaurar, recuperar um ambiente que em algum momento foi preponderante naquela região. E quando a gente fala de turismo que restaura, eu preciso sim direcionar o investimento feito a partir do lucro do turismo ou como custos fixos, olha que interessante, na estrutura que recupera tanto fauna quanto flora, quando a gente fala de natureza e de biomas. Então a gente precisa pensar no processo de recuperação das plantas, dos animais, do solo e da água, que é o contexto ali de um bioma. E quando a gente fala de cidade, eu estou falando de recuperar prédios, ressignificar construções já realizadas ao invés de eu construir novas e também ressignificar olhares a partir de uma comunidade que até um determinado momento ou foi absolutamente excluída ou a gente revisitou de maneira mais atual a história que era contada até um determinado momento e agora a gente conta de uma outra maneira e a gente regenera aquele espaço a partir de uma perspectiva mais atual. Exemplos. Vamos pegar aqui da cidade e do contexto sociocultural. Uma iniciativa que é muito viva é a Pequena África, hoje, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a Pequena África está no entorno ali do Cais do Valongo, que foi um dos principais portos que mais receberam, infelizmente, africanos escravizados nos séculos em que a escravidão durou aqui no Brasil. E durante muitos anos, ou décadas, aquele espaço era um espaço de mais degradação do que dinamismo. E hoje, por uma iniciativa de empreendedores fabulosos, principalmente os afroempreendedores, a Pequena África é mostrada hoje sobre a visão dos africanos escravizados. Então, esses afroempreendedores que estão ali liderando esse processo daquela região, hoje já muito bem posicionada no turismo, no contexto do turismo nacional e internacional do Rio de Janeiro, mostram como foi a ótica dos africanos escravizados e como é esse processo de revisitar a história, contando aos turistas, brancos ou negros, não importa, pessoas brancas, negras de qualquer origem, como que foi a história de fato na ótica deles, né? De um processo revisitado do que a gente aprendeu até recentemente. Pelo menos na escola que eu visitei, eu não escutei a ótica dos
africanos escravizados, contando o processo de escravidão no Brasil. Então, esse é um processo de regeneração de um espaço urbano que está acontecendo com muito dinamismo e com muita liderança desses incríveis afroempreendedores. E quando a gente fala de natureza, o Brasil iniciou regeneração, principalmente da flora, a partir de animais que estavam em extinção. Vou citar aqui alguns casos que acho que são mais conhecidos de forma geral. O primeiro deles foi das tartarugas marinhas com o Projeto Tamar. Lembra? Que começou ali principalmente no final da década de 80, ganhou muito mais peso e presença na década de 1990 e hoje é um projeto referência, já extrapolou as fronteiras brasileiras, já é conhecido em muitos outros países. Depois a gente teve a experiência da recuperação da arara azul no Pantanal, com o Instituto Arara Azul, com o trabalho incrível da pesquisadora e empreendedora Neiva. Depois a gente teve uma série de outras iniciativas de onça-pintada, de lobo-guará, agora atualmente crescendo e se expandindo na Amazônia, em várias regiões, a recuperação dos tracajás, né, dos quelônios da Amazônia, que são as tartarugas de água doce do ecossistema amazônico, e, mais recentemente, a estrutura de regeneração dos corais, que teve seu início ali em Porto de Galinhas, nasceu com um modelo de negócios em ter o turismo como seu financiador, o turista fazendo experiências, colocando a mão na massa de verdade, pegando os coraizinhos quebrados do fundo do mar, colocando ele nos bercinhos e pagando por essas experiências para que o financiamento da regeneração fosse possível. Então, é exatamente eu colocar a roda da economia que o turismo gira para pagar a conta do processo de regeneração de algo que a gente mesmo contribuiu para ser destruído ou devastado de alguma maneira. Eu resolvi atender a esse chamado muito antes até dessa palavra se tornar tão dita, né, por aí. E na verdade eu vejo isso para mim como uma missão, é uma maneira de estar no mundo, atuando em prol de uma reconstrução, né, de uma natureza que está sofrida, que está em dor, né, e essas mudanças do clima que a gente vê, elas são um sintoma de que a coisa não vai bem, que o ser humano acelerou muito esse processo. Então, trabalhar com isso dentro do meu ambiente, onde eu consigo promover formas de cuidado com o solo, com as plantas, com as pessoas, com os animais, com as águas, é uma maneira de estar no mundo atuando pela regeneração, fazendo regeneração, buscando conhecimento, buscando acertar e compartilhando essas experiências, essas vivências do dia a dia com o turista que vem visitar, com o turista que vem em busca desse contato com esse lugar mais amoroso, mais cuidadoso de cura, né? Um lugar que muitas vezes as pessoas saem emocionadas, saem tocadas, saem com o coração aquecido, e com vontade de fazer parte, com vontade de plantar mais, e se não plantar, pelo menos reconhecer esses esforços, né, de quem está fazendo isso, quem está buscando fazer isso da maneira mais correta possível, né? E não basta ter uma pegada zero de emissões de gases de efeito estufa, a gente precisa ter uma pegada positiva, produzir mais serviços ambientais do que os que eu utilizo, né, para a minha atividade profissional, inclusive compartilhando isso com outras pessoas, porque muitas pessoas não estão aptas ou não estão interessadas ou não sabem como fazer esse trabalho de regeneração, né? Às vezes no centro urbano tem mais dificuldade para poder fazer isso, né? Então fazer isso por mais pessoas é uma das minhas missões aqui para que isso possa ser compartilhado, inclusive como conhecimento para ser aplicado fora daqui. Todo o território aqui da fazenda, a ideia é que ele seja ocupado por plantas, e essas plantas, em consórcio umas com as outras e com o manejo devido, elas vão fazer o trabalho de recuperação das nascentes, de fortalecimento das nascentes que foram recuperadas. Porque a água que vem da chuva, ela chega ao solo com mais calma, com mais tranquilidade, sem
fazer uma perda desse solo, né? Uma erosão desse solo, e essa água vai penetrando verticalmente no solo até sair de novo na nascente e fortalecer nas nascentes, né? Enquanto isso eu produzo alimento, enquanto isso eu diminuo a temperatura desse local específico, porque as folhas das árvores elas têm esse papel de regular o clima, de regular a temperatura. Então é um ganha-ganha o tempo todo quando você trabalha com diversidade, sem veneno, usando os princípios, no meu caso, da agrofloresta, que é um sistema de agricultura regenerativa. E por princípio a gente não usa veneno, a gente usa muita diversidade de plantas, a gente usa uma quantidade muito grande de indivíduos por metro quadrado, e dessa forma eu fortaleço também a cadeia produtiva, a cadeia econômica, porque tem uma diversidade de receitas também, né, que traz mais dignidade para o homem do campo, né, favorecendo a fixação dele no campo com qualidade de vida, né, com bem-estar. E abrindo isso também para outras pessoas, né, para escolas, para grupos de turistas, para visitantes que estão passando pelo território, para eles se reconectarem com essa magia da terra, né, de estarem de novo mais próximos desses outros seres não humanos, né, as plantas, os fungos, os animais, o próprio solo, as águas que nos alimentam. Sem eles a gente não prospera, a gente não tem qualidade de vida, a gente não tem bem-estar, não tem prazer no viver, né? Então a cidade nos afastou disso, e a Fazenda Sertão apresenta para as pessoas que vivem na cidade ou que vivem no campo de um modo tradicional, uma vivência, né, muito mais apaixonante, muito mais cativante, muito mais amorosa com esses elementos da terra e da natureza da qual nós fazemos parte de modo inequívoco. Nós somos parte da natureza, não existe a natureza em nós, não existem os ecossistemas em nós, não existe o planeta em nós, nós somos parte desse todo e nos cabe um papel positivo, um papel regenerativo, um papel cuidadoso, amoroso, para que a gente continue vivendo com qualidade cada vez mais nesse lugar. Já que o Brasil é um país essencialmente rural, né? A área interior do nosso país é formada por várias pequenas, médias, grandes propriedades rurais, e nessas propriedades rurais também tem se falado bastante, por exemplo, sobre a agroecologia, e lá em Brumadinho nós temos uma diversidade enorme de pequenos produtores que estão preocupados com a produção agroecológica. Como que você percebe que o turismo rural pode se aproveitar da lógica do turismo regenerativo para poder, primeiro, regenerar suas áreas e ainda assim atrair os olhares do turista? De fato, né, a riqueza que nós temos no interior do Brasil é incomparável, é uma maravilha. Em quaisquer regiões que a gente visite, é um conjunto de novidades que a gente aprende, né, em cada visita. Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo homem do campo, principalmente aquele homem do campo, né, homem e mulher do campo, obviamente, que trabalha em harmonia com a natureza para fins de ter a sua atividade econômica perpetuada. Colocando isso em perspectiva, o homem e a mulher do campo já têm esta relação de harmonia com a natureza há muito mais tempo e de maneira muito mais profunda do que pessoas que têm a sua vida construída na cidade. Dito isso, a forma de se relacionar ali no campo, de certa maneira, já ensina quem mora na cidade, como é o meu caso, que a gente precisa olhar para os recursos da natureza com muito mais carinho, muito mais respeito, muito mais admiração. E quando a gente fala de uma propriedade rural, as oportunidades que são trazidas por esses agricultores, em geral, são ilimitadas para o olhar do turista, né? Para fins de negócios em turismo. Então, quando a gente fala de uma agrofloresta, para o produtor rural, provavelmente aquilo ali é uma forma dele produzir alimentos, vender esses alimentos e também plantar água, né? Adoro essa expressão que os agrofloresteiros usam, de que eles também plantam água no momento em que eles recuperam aquele espaço, né? E fortalece o solo e a água fica mais abundante naquele espaço. Para a gente, aquilo ali é muito mais interessante do que eu visitar um espaço de zona rural com grama.
né? Então ali tem toda uma vida sendo construída, reconstruída, e que o turista pode fazer parte daquilo. Afinal de contas, ele é, além de turista, todos os dias da sua vida um cidadão que come, né, se alimenta, dorme, etc. Então a abundância que um espaço reconstruído na zona rural pode nos brindar, tanto com qualidade de vida no dia a dia onde a gente mora, quanto naquele momento em que a gente está na propriedade rural, com qualidade de temperatura, alimentos, fruta, sons dos pássaros, sons dos animais em geral, é de fato excepcional. Eu acho que a gente precisa fomentar isso cada vez mais. Agrofloresta como um exemplo aqui, né? Mas tem inúmeras outras iniciativas, né? Principalmente de recuperação de pomares, de animais que a gente pouco via e agora a gente passa a ver cada vez mais, como o marara azul e tantos outros. O modo de vida responsável, né, ou sustentável, ele é um dos pilares da minha vida, não só da minha vida profissional, mas de onde eu atuo, né, como ser humano. Então, na fazenda, sertão, não é diferente. Então, a energia elétrica, ela é fotovoltaica, a gente produz um excedente dessa energia também. E a recuperação das nascentes, né, que foi feita e que vem sempre sendo cuidada para que a gente tenha mais água de qualidade, não só para mim, mas também para os vizinhos, também é uma ação permanente. O não uso de agroquímicos, de agrotóxicos, de veneno na produção de alimentos, né? Isso geraria contaminação de solos, contaminação das águas, contaminação dos animais, contaminação das plantas e contaminação das pessoas. Isso está completamente fora do propósito da Fazenda Sertão. E a própria agrofloresta, né, ela preconiza tantos valores que são regenerativos, né, como a diversidade, como a densidade, como a cobertura de solo, como o estímulo às plantas através de podas, a estratificação dos sistemas, a presença das pessoas atuando no sistema. Então não é criar lugares onde as pessoas não possam ser incluídas, onde elas não possam participar, mas é pelo contrário, pessoas que venham e que têm vindo para participar desse processo de plantio de sementes, plantio de mudas, de colheita, de poda, de cuidado, né? E é um cuidado que não é um cuidado com a natureza, porque eu sou parte da natureza. Se eu estou cuidando da natureza, eu estou cuidando também de mim, né? Quando eu entendo que eu sou parte desse maravilhoso ecossistema, fica muito mais fácil das minhas ações todas refletirem essa crença, esse pensamento de cuidado. É um cuidado mútuo, né? Na medida que eu cuido das plantas, cuido do solo, das águas, eu também estou sendo cuidado e cuidando das pessoas que eu mais amo também. Nesse processo, a gente engaja o turista. A gente está falando aqui com os pequenos empreendedores do turismo e a gente sabe que uma parcela importante da tomada de responsabilidade do turismo está no cliente que consome o turismo, que é o turista. Como que, dentro da lógica do turismo regenerativo, o turista pode colaborar para que ele deixe o local que ele visitou melhor do que quando ele chegou naquele destino? Perfeito. Gustavo, eu sou da linha de que a gente tem que fazer uma experiência de turismo ser muito agradável, né? A gente, quando entende que um turista compra uma viagem, compra uma experiência, ele está de fato materializando um sonho ou fazendo valer um desejo que ele tinha de conhecer algo novo, ou colocar a mão em alguma coisa que ele nunca tinha feito antes ou que ele gostaria de fazer novamente quando é repetitivo. E, neste sentido, a gente precisa engajar o turista de maneira positiva. Eu acredito muito nisso. Não acredito que práticas que chamem a atenção para o lado negativo ou que coloquem o turista de maneira desconfortável ou que diga, se você não faz isso, então você não é bem-vindo, etc. Não acredito muito nisso para fins de educação desta pessoa como não só turista, mas também um cidadão. Dito isso, eu acho que a atividade da regeneração, ela pode sim ser muito divertida. Então, quando a gente pensa num turista que é convidado a
colocar a mão e plantar um pouquinho daquele espaço de agrofloresta, a gente pode fazer isso de maneira divertida. Então, eu posso colocar na mão dele uma árvore que ele mesmo escolheu e que ele goste, uma jabuticaba, uma bananeira, um pé de uma fruta que seja a favorita dele ou de alguém da família dele, para construir aquele espaço de conexão emocional com o coração do lado positivo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de regeneração de corais, né? Coral é um animal marinho muito pouco visto, porque, né, afinal de contas, poucos deles estão em espaço em que a gente circula ali de maneira fácil. Então, ele é um animal ainda pouquíssimo conhecido de forma geral. Imagina um turista quando a gente vai numa jangada, e aí é a experiência que acontece lá em Porto de Galinhas, você vai numa jangada e junto com o jangadeiro te ajuda a descer da jangada, fazer um mergulho, a maré tá baixa, então a gente tá falando ali de 1,5 m, 2 metros no máximo, mas em geral 1,5 m, você faz um mergulho ali simples naquela piscina, pega o coralzinho quebrado do fundo do mar, faz todo o processo, coloca o coralzinho no berço, na cama dele e depois devolve aquilo no berçário ali embaixo da água. Isso é fabuloso. Então, acredito que a experiência do turista precisa ser construída para ser agradável, com conforto térmico. Ninguém está dizendo que ele vai passar o dia inteiro plantando árvore embaixo do sol, vai ter que pegar uma enxada e fazer um esforço absurdo que não é o que ele queria, ou que não é o que ele tem hábito de fazer. Acho que a gente tem que construir todo o processo da experiência, o passo a passo de onde que ele vai, o que ele faz, considerando qualidade e bem-estar dele o tempo inteiro e considerando conexão emocional positiva com o que ele gosta, né, com o que faz sentido para ele. O papel de regeneração, ele é de todo ser, né? E todo ser humano que habita ou que viaja, que vai para outro lugar, também é papel dele, é papel de todos, né? Então, escolher destinos que sejam sustentáveis, escolher empreendimentos que tenham uma adesão e um compromisso com essas práticas regenerativas, com práticas responsáveis e sustentáveis, é um bom princípio. Fazer essa pergunta para o empreendedor, né? Então, questionar isso. De onde vem sua água? Para onde vai sua água? O que você faz com o seu esgoto? E o lixo daqui vai para onde? E se a resposta não for boa, o turista, na condição de cliente, ele tem o dever e a obrigação de se posicionar diante do empreendedor para estimular o empreendedor a adotar práticas mais sustentáveis também. Do outro lado, o empreendedor do turismo, ele precisa antever essa demanda e oferecer isso mesmo que não seja solicitado, porque é uma responsabilidade de cada um de nós cuidar daquilo que a gente tem, daquilo que nos cerca, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos dá prazer e bem-estar na vida. Então, a gente precisa, cada um de nós, empreendedor ou não, turista ou não, professor ou não, precisa se posicionar de maneira muito firme, contundente e uma atitude cotidiana, seja na escola, em casa, no carro, em viagens, tem que ter essa atitude responsável, porque não dá para ficar esperando o outro fazer. Cada um de nós precisa fazer sua parte e a mudança vem de dentro. Ninguém muda ninguém. A mudança só acontece quando a gente compreende certas coisas e a gente decide empreender a mudança para nós mesmos. O meu sonho é que as pessoas que vêm visitar a Fazenda Sertão, elas compreendam, né, a beleza que é viver em diversidade, que é viver com cuidado e com amor, né, com as plantas, o solo, as águas, as outras pessoas, os animais, para que elas saiam não como agricultoras daqui necessariamente, mas que elas saiam com uma semente de amor e de cuidado plantada no coração, para que elas possam cultivar essas sementes para onde elas estiverem indo e que elas cuidem, porque dessa maneira elas vão estar cuidando de si mesmas e a gente vai estar cuidando uns dos outros assim, com muito mais amor e com muito mais perspectiva de um futuro bom.
super obrigado. Foi ótimo entender e falar um pouco mais sobre turismo regenerativo, qual é o papel do pequeno empreendedor do turismo e do turista nesse processo. Conto com você no nosso próximo episódio e com você também. No nosso terceiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre a importância do trabalho em rede para maximizar os impactos das estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado.